Instagram do sobrevivências.mp3. O Akin com fome. Verdade. Tipo, a pior versão do macho escroto que vocês podem ter na mente de vocês. Ele é muito Nossa, é um chato. ótimo jeito de definir, né? Obrigada. Sobrevivências, o seu podcast semanal. Curta e compartilhe. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast semanal Sobrevivências. E hoje nós temos um episódio muito legal. Sim, um episódio muito legal. Sim, e para a Melissa que ele, estamos apresentando. Exatamente. Esqueci de falar isso, né? Que eu não sou Bachega, vocês sabem. Com vocês, eu, Nelisa Brito. Eu, Akin Valente. Eu, Fran Nogueira. E eu, Matheus Bachega. Isso mesmo, pessoal. E nós estamos com dois convidados. Um deles você já conhece. O Akin vai apresentar esse convidado. Esse convidado é muito especial, ele já esteve presente com a gente. Mas ele é muito especial para o grupo, os 4 amigos, Quarteto Fantástico. Nós agradecemos a amizade dele. Ele é o nosso Plus One. E é isso. O nosso convidado de hoje será Gabriel, o futuro marido de Fran Nogueira. Amém. Lindo. Olá, gente, tudo bem com vocês? Aê! Me atrapalharam, vamos de novo. Olá, gente, tudo bem com vocês? Gabriel aqui, de novo, estamos aí. É um prazer estar conosco, não é mesmo? Obrigado pelo convite Por livre e novamente. espontânea pressão, né, Gabriel? Tô brincando. Nós que agradecemos. E, bom, nossa segunda convidada é uma pessoa que vocês já ouviram falar sobre ela muito nesses podcasts. É alguém que nosso amigo Matheus Bachega tem um apreço, um pouquinho de apreço. Se você não sabe o que é apreço... Pesquisa no dicionário informal. Dicionário informal. É a Érica. Seja bem-vinda, Érica. Érica é noiva do Bachega, certo? É uma pessoa que entrou para o nosso For Amigos Plus 2. Bem-vinda, Érica. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Oi, gente. Estou muito feliz de estar aqui, de verdade. Eu escutava no podcast, ficava sonhando quando queriam me chamar, né? Vamos rever esses sonhos aí, querida. E é isso. Bom, no episódio de hoje, nós iremos falar sobre relacionamentos. Nós chamamos esses dois casais, que é a Fran com o Gabriel e o Bachega com a Érica, para eles contarem pra gente como que foi essa questão do noivado deles. Nós temos algumas perguntas para vocês. Vocês podem ir respondendo assim de forma bem dinâmica. O que nós queremos saber? Eu e a Kim estamos assim muito ansiosos, muito desejosos de saber isso. Tô suando. Quem que demonstrou interesse primeiro? E aí, Bachega? Bom, Érica Fujita tinha um crush em mim. Porém, ela nunca demonstrou. Ela diz que nunca demonstrou, mas todo mundo sabia. A sexta região inteira sabia, menos o Bachega. Não, eu sabia Tô também. namorando aquela mina, mas não sei se ela mina. A sexta região inteira sabia, menos a Érica. Mas depois de uns anos, eu que me interessei primeiro, assim, digamos, porque ela já tinha meio que partido pra outra. Daí eu acordei, assim, pra vida, eu olhei ela Precisou e falei, perder. meu Deus, essa menina aqui do meu senti na lado é pele. muito bela, muito esbelta. Acho que vale a pena. Aí eu olhei e fui falar com ela. E foi muito um vexame, assim, bem grande que eu passei a primeira vez que eu fui falar com ela. Acho pouco. Ela evitou o assunto e fugiu de mim. E foi assim por alguns meses. Até que a gente começou a olhar. Mas agora ela pode contar a versão dela, mas pra mim foi isso. Muito bom. Mas fui e aí, eu, Érica? então. Passa ou repassa? Gente, eu vou responder aí, ó.
O Matheus, ele era um dos meus crushes na época, então eu tinha uma quedinha por ele quando eu comecei a ir na igreja e tal. Mas, como ele disse, né, ele não dava muita bolinha pra mim, só porque eu era, tipo, um pouquinho estranha. Um pouquinho não, Ele gente, não- vocês têm que ver as fotos. Eu amo essa Ah, mulher, entendi. mas ela era estranha quando mais nova. Sabe que eu era um pouquinho estranha. Aí, depois de um tempo, tipo, eu fui percebendo, assim, que era só amizade, né? Então, daí fui deixando mais. E a gente, tipo, se tornou muito amigo de verdade. E aí, tipo, mudou, assim, essa imagem na minha cabeça. Então, eu via ele como o meu melhor amigo, né? Super amigo. Era ele e uma outra amiga nossa da igreja. E aí, a gente conversava sobre tudo. Então, quando ele veio conversar comigo, que ele tava, tipo, com interesse e tal, tipo, pra mim foi muito um choque, assim, porque eu não tava esperando. E eu só via ele como meu amigo. Então, daí eu fiquei, tipo, mano, como assim? Não. Daí eu comecei a evitar ele, só que, tipo, quando ele veio falar comigo, ele não veio falar direto. Ele ficava, tipo, meio que dando umas indiretas, meio que rodeando, assim. Nossa. Estilo Posso Bachega, contar né? a Não, situação lá do dia? não. Típico. Ah, Típico que não, Bachega. velho. Oxe, jogo aberto, Entrou pra parça. friend zone e já Não, era. os detalhes vocês vão ver depois lá no YouTube, que a gente vai lançar uma série de vídeos contando. YouTubers. Nossa. Enfim, teve um dia que ele deu, tipo, muito bola fora, que daí eu saquei que ele tava, tipo, gostando de mim. Não foi uma bola fora, foi tipo assim, eu tive que chutar, não foi nem no gol, eu chutei tipo na cara do goleiro, pra ele perceber e se tocar. Tipo, comecei a evitar ele até que ele veio, tipo, falar comigo de verdade. Tipo, ai, Erika, etc. Daí eu fiquei, tipo, vamos orar, né? Daí a gente ficou orando. Desculpa, do crente é a melhor, né? Vamos orar. Porque a gente ficou orando durante um tempo indeterminado, que durou 3 meses. E é isso. E aí, Fran e Gabriel? Eu acho que o Gabriel se interessou por mim no primeiro dia que ele me viu. Eu tenho essa dúvida, assim, comigo. Eu tenho essa certeza Brincadeira, comigo. gente. Que ele... Então, a Anelisa carrega essa teoria dela, né? Eu tenho certeza. Mas quem puxou papo, assim, de conversar primeiro foi eu. Até ontem, né, amor? A gente tava lembrando disso. Ele colocou um vídeo no stories dele tocando ukulele e foi justamente o que... Só eu fazer um Oi, adendo. tudo bem? Você toca o ukulele? Eu toco bateria. Exatamente, foi bem isso mesmo. Falei, nossa, você toca Fazendo ukulele? dueto e junto. Foi assim. Percebe a diferença do casal quando um chama o outro pelo primeiro nome e o outro chama tipo, não é amor? Ai, Aí a conversa aconteceu mesmo no Instagram. Aí depois eu que tive coragem também de pedir o telefone para ele, para conversar pelo WhatsApp. Que foi no churrasco na minha casa que eu não estava. Não, eu já tinha pedido também antes. não participei desse dia. caso. Tanto que aquele dia Eu você participei. já perguntou para mim, né? Você tem o telefone do Gabriel? Aí que eu falei que tinha, que você conversou com ele pelo meu Verdade. telefone. Mas aquele dia eu já tinha o número dele, que eu já tinha pedido. E aí, Gabriel? Agora vamos para a versão verdadeira. Teve esse dia quando a Fran chegou na faculdade, né? Que eu passei lá na frente, a gente conversou e tudo. Claro, achei uma moça muito bonita e ajeitada. Uma casa limpa, né? Ajeitada. Uma casa limpa e bem Lustrada. organizadinha. E bem ilustrada. Mas foi a Fran que se interessou primeiro mesmo. Não tem como negar isso. Até me mandou mensagem no Instagram. Mas como assim? Me mandando Que mensagem. solta. Comentou, você toca o ukulele. Foi desse jeito. Detalhe que ele colocou lá, né, que o vídeo, eu comentei, perguntei, mas 2 frases depois, porque eu falei para ele assim, você me ensina? Aí o que foi que a pessoa falou? Claro, eu te ensino e você me chama para almoçar na sua casa. Verdade. Isso é verdade. Isso é verdade Não mesmo. que o resto não é, mas essa é a verdade verdadeira. Mas vamos pegar por ordem, né? O primeiro interesse foi da Fran. Teve alguma ajuda externa nisso, Gabriel? Nessa cantada aí, ou surgiu de Não, você eu mesmo? nem lembrava, sinceramente. Olha, tem que Não, mas patentear você essa não teve lembrar de cantada. ajuda alguma coisa externa, também não. é querer muito, né? É verdade. É verdade. Mas não teve ajuda externa. Eu só queria dizer que existia uma lenda urbana sobre o Gabriel, sobre os 3 pontos que chamavam a atenção Lenda urbana lenda nada, ele que criou. em uma mulher, que chamava a atenção dele em uma mulher. E até hoje nós não sabemos quais são os 3 pontos.
Nem ele sabe. Com certeza. A Eu gente e falou Nelisa- que Até ele hoje. vai falar os 3 pontos no voto do Eu e Nelisa Do temos a casamento. melhor teoria possível sobre esses 3 pontos. Mano, é a mais certeira. Certeza. Mas também E- eu com o Bachega, lógico que ia tá um negócio assim, bem stalker, né? Mas ele já me falou os 3 pontos. A Fran Mas sabe. você não falou pra gente, porque não É, pode. daí a gente ainda tá na nossa Não teoria. pode, não vai falar. Que eu acho que tá certa. Eu acho que tá Eu melhor acho do que tá que os muito 3 certo. pontos originais dele. No nosso discurso de padrinho, Bachega, a gente fala, os Vai. pontos são esses. E se não é, vai ser melhor que sejam esses mesmo. Com certeza. Ai, ai. Como eu tô meio que representando aqui o Gabriel e a Fran, Nelisa, o Bachega e a Érica, gostaria de fazer a pergunta para vocês. Como que foi o primeiro beijo? Quem falou eu te amo? E aí? Fala, Gá. Vamos lá, porque essa parte eu tenho que começar. É, vamos por partes, né? A questão do primeiro beijo foi eu. Mas vamos pegar a parte do eu te amo, que é a parte séria, né? A Fran disse primeiro, aí tudo bem. Sinceramente, depois ela fala, porque eu não lembro quando eu falei te amo, eu não lembro mesmo. Mas vamos pegar, ela me falou eu te amo, né? Tudo bem. Depois de um tempo, passado alguns meses, nós estávamos falando sobre este momento, né? E ela falou eu te amo, sei lá. Quando que foi, amor? Primeira semana? Foi bem quando a Caraca. gente começou a namorar mesmo. É bem cara da Fran. Aceitou o namoro e já mandou um ai, eu te amo. Exatamente, é bem a minha cara falar Já eu te começou a amo. chamar ele de vida. E aí, um tempo depois, estávamos falando sobre isso. E ela, mas eu falo eu te amo até para um cachorro. Eu lembro dessa Nossa. situação aí. Eu lembro dessa situação. Foi assim a história. Provavelmente depois de um bom tempo que isso aconteceu, alguém tocou no assunto quando a gente estava reunido em grupo. E daí a Franciele falou uma coisa tipo isso também do cachorro. Aí o Gabriel olhou e falou assim, pois é, ela falou isso pra mim depois que falou eu te amo. Eu falei que ia ser triste. Essa é a história. Foi exatamente isso. Mas, gente, eu tenho muita facilidade em amar as pessoas. Então, eu falo mesmo. Então, até hoje, eu falo isso pra ele, que o primeiro eu te amo que eu falei pra ele não foi eu te amo de casal. Foi eu te amo de amigo. Mesmo que a gente já estivesse namorando, eu não tava amando ele na primeira semana de namoro. Então, Mas falou. eu falei. Aí depois eu falei, mas olha, Não sabe medir as palavras. não cria expectativa, né? Na época, eu acho que o Gabriel falou, você porque- falou eu te amo pra mim, achando que você estava gostando de mim verdadeiramente. Mas era só de amigo. É engraçado se foi ele tipo falasse isso. assim, opa, calma aí, tá muito apressado isso, né? Né? Vamos devagar. E o primeiro beijo foi muito engraçado. Posso contar, né, amor? Porque, embora todo mundo pense que foi eu que dei a iniciativa, não foi, gente. Não foi. Até porque o Gabriel, ele Revelações, sempre hein? falou isso, né? Que ele tentava sair sozinho comigo, mas eu sempre levava os formigos. Meu Deus, gente. Deixa eu abrir meu coração Quem que eram aqui. esses amigos sem Toda noção? vez que eu chamava a Fran pra sair, toda vez, aparecia com amigos. Ele fala que ele 4, tem raiva disso 3 até amigos hoje. aí. Até que no dia que ele tava com a intenção de me pedir em namoro, ele foi muito específico, mas é você sozinha. Então, aí Mas ela já eu tinha até- comentado com a gente. Eu já Sim. tinha comentado. Só que aí E a gente falou que não ia. O primeiro beijo aconteceu, se eu não me engano, exatamente uma semana antes dele me pedir em namoro. Então, não tinha rolado nada, a gente só tava conversando mesmo. E eu lembro que eu chamei o Matheus desesperadamente lá em casa para falar, né, que o Gabriel queria assistir filme. Eu falei, o que eu faço? Eu não posso manchar a reputação desse menino, que não sei o quê, não sei o quê. Aí o Matheus, relaxa, pelo amor de Deus, e não sei o quê. E aí a gente foi assistir o Eu filme. não sei essa história direito. Foi desse Do modelo. apoio do mesmo. Bachega. Eu chamei, foi graças ao Bachega. Agradeço a ele. E aí a gente Nossa. foi assistir o filme e enrolou, né, amor? Primeiro beijo, assim, mas foi ele que roubou, tá, gente? Fique claro. Não roubou nada Foi porque... Já tava namorando. Continuou, Né? Deixa quieto. Vou aumentar em detalhes. E Enfim. a questão do primeiro eu te amo, eu também não lembro quando foi a primeira vez que o Gabriel falou. Mas foi bem quando a gente não foi muito tempo depois que a gente começou a namorar, não. Foi bem recente. O Gabriel, ele sempre foi muito mais carinhoso do que eu. Eu lembro que quando a gente começou a namorar, eu falava pra ele que eu não queria apelido, que era pra ele me chamar pelo nome, que eu não queria esse negócio de vida, de amor, de meu bem, não queria. A gente vê como a Fê é uma pessoa assim que sabe usar as palavras, né?
Ela chega em São Paulo e fala, Sabe, não vou aham. criar vínculos, É. E E criou. aqui estamos, com um podcast. né? Nenhuma vez aqui nesse episódio ela chamou ele de Gabriel. Pois é. Mas os nossos ouvintes, eles estão percebendo isso, né? Que desde o início ela manteve a palavra dela, tanto que o Gabriel chamou ela de Fran em todo o tempo, não é? Sim. Eu sou uma pessoa firme, né, no que eu falo. Bem firme. Vamos lá. Érica, chega. Quem quer começar a difamar o outro? Eu vou começar porque fui eu que falei primeiro. Ah, que Sobre dúvida. o primeiro beijo, a gente até conversou sobre isso semana passada. A gente não sabe quando foi. Eu tenho uma imagem na cabeça, uma cena, e ela tem outra. Então a gente não sabe quando foi. Muito Desculpa, bom. Tá ouvinte. quase uma novela coreana. Mas, tipo, foi acontecendo, assim. Tipo, não teve aquele, meu Deus, o primeiro beijo e tal. Mas o Eu Te Amo, eu não contei pros nossos ouvintes, mas eu acho que meus amigos já sabem. Na minha vida eu tenho uma regra do 3. Ih, pronto. Ainda mais relacionada a relacionamento. Então, Eu preciso criar uma regra dessa aí. Talvez seja por isso que eu não tenho um namorado ainda. pode ser. Vou criar uma regra. Então, Até o final do que podcast foi? eu crio. No primeiro mês de namoro, eu dei um presentinho pra ela. No terceiro mês teve alguma coisa especial. No sexto mês teve alguma coisa especial. Entendeu? Sempre de 3 em 3. 3 em 3. E múltiplo É, de 3 Trindade, sempre. né? Pai, Filho e Espírito Santo. Exatamente, Trindade. Quando a gente já tava com 3 meses de namoro, exatamente no dia, eu disse eu te amo pra essa mulher. Entendi. Nós estávamos na igreja com uma galera e eu precisava, e, tipo, eu tinha que dar um jeito de avisar ela que eu precisava conversar com ela, só que eu não podia, tipo, eu não podia saber. Aí eu falei, depois eu preciso te falar um negócio. Mas foi só isso. E ela criou um hype, assim, eu só disse isso. Eu falei, depois eu preciso te falar um negócio. E ela criou um hype, assim, que ela tava numa ansiedade, achando que eu ia, tipo, revelar o propósito da existência humana pra ela, entendeu? Nossa. A solução da vida, assim, alguma coisa assim. Ai, caraca. E daí, a hora que a gente tava só nós dois, na frente da casa dela, que eu disse, ela falou, era isso? Boa! Ai, é ótimo. Porque gente. ela criou uma expectativa, né? Pode falar, Érica. Ele foi tipo, Ah. ele chegou pra mim na igreja e falou assim, eu tava no começo lá do nosso compromisso na igreja, daí ele chegou e falou assim, Érica, não me deixa esquecer depois que eu preciso falar com você. Daí eu falei, mas fala sobre o que que é. E ele, não, mas depois eu falo, é importante, não sei o que. Daí eu, mano, fale, ele Mas não eu queria não quis falar. drama. Eu só, tipo, não podia falar na frente de todo Pá, mundo. chega! Aí ele foi criando uma expectativa, eu achei que ele ia falar, tipo, alguma coisa que era, tipo, mano, vou mudar de país, sei lá. Bachega, você, Bachega, na frase eu não fiz drama, não, entende? Não vai. encaixa, não vai. Não Dá encaixa. um tempo. Não dá match, não dá. Entendi, Érica. E aí, o que você me fala do primeiro beijo e do eu te amo? No seu caso, no caso. Foi essa situação que eu expliquei, que eu tava, tipo, muito assim. Daí, quando ele falou, eu falei isso, eu me arrependo, porque eu fiquei com dó, mas, enfim. Eu lembro que eu mencionei pra ele que, tipo, nossa, mas eu vou falar isso, eu vou parecer muito má também. Não, mas tipo, isso foi depois, porque foi tipo assim, eu falei isso, ela e respondeu. eu não falei que eu amava ele de volta. Ela respondeu e, tipo, acabou, entendeu? Eu virei e fui embora. Aí depois o resto da conversa que ela vai contar agora aconteceu pelo WhatsApp. Ah, tá. Porque tinha esse problema no começo do relacionamento também. Quando acontecia alguma coisa presencial, ela só me falava depois pelo WhatsApp. Tô expondo mesmo aqui. Mano, é que eu tinha, tipo, dificuldade, assim, de me expor. Lembro que quando ele, tipo, me deixou em casa e daí falou tal, eu falei, que bom, etc. A gente se despediu. E aí, quando eu entrei, eu mandei uma mensagem pra ele. Tipo, eu falei assim, né, não sei o quê. Que eu tinha ficado muito feliz de ouvir, mas, tipo, eu queria ter totalmente certeza, assim, do que eu sentia antes de falar, que, tipo, eu amava ele, etc. Tipo, eu queria que realmente fosse algo que significasse muito. Que fizesse Porque, sentido, tipo assim, não é A mesmo? cara do Bachega é Exato. melhor. É que vocês não sabem Tipo- quanto tempo eu esperei pra ouvir. Calma. Diferente. Diferente da Fran, Ó o que drama, ó o tem, drama. tipo, facilidade de falar que ama e etc.
Eu não, tipo, pra mim é algo que eu dou, tipo, muita importância mesmo. Então, eu gosto muito das pessoas, mas é algo, tipo, falar eu te amo é algo que é muito, tipo, profundo pra mim, sabe? Sei lá. Eu concordo, então, Érica. Eu sou assim mesmo, eu sou também assim. Então, não sei se é questão de cultura ou o que é, mas, tipo, eu tinha muita dificuldade, assim, nesse sentido. Então, tipo, eu só falava que amava minha mãe, tipo, minha avó, pessoas assim, Seu tipo, irmão super não, porque próximas a irmão a mim. gente não ama, né? O irmão a gente fala que ama irritando ele. Tá, expliquei isso pro Matheus. E aí eu respeitei a regra dos 3 dele, fui falar que amava ele no 6º mês, não é? 1 ano. Meu Eu achei Deus. o papel Não foi aqui. no 6º mês, foi no 6º mês. Foi 1 ano. É porque na semana passada, quando a gente tava conversando sobre isso, ela falou que foi 1 ano e eu falei que foi 6 meses. Mas daí eu eu acho que- abri aqui a caixinha com os papelzinhos que ela me deu, 1 ano. Mentira, foi 1 ano mesmo? Foi. Revelação. Nossa, não sabia. Enfim. Mas eu não falei mais também. Ah, por que será, né, Bachega? Firme. Ele falou aquela vez e depois só quando eu falei pra ele também, mas aí, tipo, enfim. É porque daí, como eu tinha criado uma expectativa, eu queria que fosse alguma coisa, tipo, super que marcasse, sabe? Mas pelo contrário, ele ficou chateado só, tadinho. Mas você Não, mas faz acertou, sentido você isso. falou nos 12 meses, foi algo marcante. Tá vendo? Você multiplicou multiplicante, 3 pelo por menos. Com a 4. ansiedade do Bacheca. Érica, você Exatamente. sempre vai ter razão nesse podcast de hoje, porque a gente sempre vai ficar contra o Bachega. E, Gabriel, a mesma coisa. Você pode falar o que você for, você vai ter palavra de honra, porque a gente não vai defender a Fran. Amigos são Ai, pra que dó. isso, tá? É porque, tipo, o primeiro beijo também não tem uma data específica, mas eu lembro que eu tinha colocado essa limitação pro Matheus no começo, que eu falei, né, que, tipo, a gente ia começar a namorar e etc, mas eu ainda tava desvinculando a imagem dele como amigo e eu, tipo, queria pedir pra gente não se beijar nem nada no começo pra eu entender se era, tipo, realmente o que eu queria, sabe? Aí, tipo, o Matheus sempre respeitou muito, assim, todas as coisas que eu colocava. E aí eu lembro bom, né? eu lembro que eu queria, tipo, dar um sinal pra ele que estava liberado. Daí eu fingi que foi sem querer um selinho que eu dei nele. Daí, tipo, depois que aconteceu o primeiro beijo, mas tipo, foi acontecendo. Estratégias. É isso. Gostei, Não, e vocês, Érica. eu acho engraçado, porque quando vocês conheceram a Érica, vocês ficavam assim, nossa, mas como que essa mulher foi acabar com o Matheus? Como que pode isso? Agora vocês estão entendendo, gente. Eu tive minhas dificuldades também ali. Mas quem quer, corre atrás, né? Assim, a gente tem... E depois... Mano, Ai, aqui. Eu vou desligar o microfone. Mas foi isso mesmo. Bom, então a próxima pergunta, gente, queria que vocês falassem como foi, desde o namoro até a questão do noivado, relacionado à família e os amigos de vocês. Tipo, como que os amigos reagiram à notícia que vocês estavam namorando, depois, né, quando vocês noivaram. Como que foi isso tudo? Conta pra gente. no caso meu e da Érica, quando eu cheguei pros meus pais e falei, pai, mãe, eu vou pedir a Érica em namoro, minha mãe ficou muito feliz. E os amigos também, tipo, como a maioria dos nossos amigos já eram todos em comum, a maioria meio que já torcia por isso acontecer. Foi engraçado porque quando a gente começou a namorar, a gente só nossas famílias sabiam. E a gente foi contando pros amigos, tipo, aos poucos e pessoalmente. Então, tipo, tinha amigo que não acreditava, tipo, teve um amigo nosso que a gente passou o dia junto com ele. E ele achou que a gente ficou zoando o dia todo que a gente tava namorando. Sim. Porque no começo, como eu falei, a gente, tipo, não se beijava nem nada. Então, tipo, era só segurar na mão, ficar perto. Mas isso já era diferente pra mim e pro Matheus, porque a gente tentava manter muita distância, assim, na frente dos outros. Por mais que a gente conversasse bastante, mas a gente, tipo, evitava de se tocar ou de ficar perto, porque o pessoal da igreja já zoava a gente muito. Então, tipo, todo mundo ficava zoando, falando, etc. E aí a gente brincava também com alguns, tipo, falando que
Tipo, a gente tem um menino aqui que a gente considera que é nosso filho. Tipo, fica brincando com ele. Então, a gente, tipo, eu era a mãe, o Matheus era o pai, porque a gente era líder dos juvenis. Então, aí, tipo, a gente tentava manter essa distância pro pessoal não confundir as coisas. E, tipo assim, a gente só foi, tipo, a gente só colocou no Facebook, por exemplo, tipo assim, quase um mês depois que a gente já tava namorando, que as famílias sabiam, e, tipo, sabe, que era oficial. Demorou um tempão pra gente fazer isso. Só que a gente colocou retroativo. É verdade. A gente colocou antes de ir É pro verdade. Paraguai, lembra? Mas a gente postou foto já junto. E a gente nunca postava foto só A gente já nós tinha dois. postado foto, só que, tipo assim, a gente postou uma foto só de nós dois no Stories. E daí já teve gente no Snapchat, Um monte de gente na começou a verdade. zoar. E Nossa. daí tinha gente, tipo, zoando, respondendo, mandando coisa. O primeiro culto que a gente sentou um do lado do outro e que eu abracei ela, gente, eu achei que o culto ia parar ali pra igreja ter uma celebração, assim. De tão, Sério? tipo, Caraca, chocante mano. que foi. Sim. Então, tipo assim, foi muito engraçado isso, porque foi, tipo, um acontecimento na igreja, assim. E daí agora a Erika conta a parte da família dela também, porque eu conquistei a família dela antes. Mano, é verdade. É porque, tipo assim, a mãe, ela já gostava muito do Matheus. Então, tipo, isso já era assim, ela ficava falando na minha cabeça, não sei o quê. E a minha avó também, que na época minha avó estava com a gente, então daí ela também gostava muito do Matheus. Elas duas ficavam falando muito na minha cabeça, tipo, nossa, o Matheus é uma pessoa muito legal, olha isso, não sei o quê. Aí eu ficava tipo, gente, a gente é só amigo, por favor. E aí a minha avó ficava falando, tipo, ai, anota aí o que eu tô falando, Roseli, esses dois vão namorar um dia. Aí eu ficava, não, nada a ver, não vai não. E então elas, tipo, que ficaram incentivando, assim, também, tanto que daí quando o Matheus veio falar comigo, eu conversei com a minha mãe sobre, e aí ela ficou me incentivando e tudo que eu trazia, tipo assim, de dificuldade dela ficava trazendo uma solução. Tipo, não, mas para isso é só isso, não sei o quê. Então, tipo, eles incentivavam muito. O Wade, ele ficou chateado, que é o meu irmão, porque depois que a gente começou a namorar, ele começou a falar que o Matheus se aproximou dele só por interesse. Mas não é, gente. Ele realmente é meu amigo. Não foi, tipo, Sim, interesse. é porque o Matheus começou a se aproximar dele. Gente, eu só queria deixar um negócio registrado, que eu adoro os vídeos do Wade. Obrigada. Enfim, então daí o Matheus começou a se aproximar do Wade quando ele começou a ter interesse e tal em mim, daí ele fala que é só por interesse, mas na verdade não. Não, é porque, tipo assim, na época eu estava me aproximando dos juvenis da igreja, tipo, como líder, mas também eu já queria, tipo, acabar um pouco com essa imagem de líder e, tipo, ter uma imagem de amigo mesmo, sabe? Eles tinham medo de errar na minha frente, e talvez eu cobrava um pouco, talvez. Talvez. E então eu queria, tipo, tirar essa imagem de líder e, tipo, virar o amigo. Mas aconteceu que foi mais ou menos a mesma época. Foi isso, mas não que foi por interesse. Exato. Então, em relação a mim e o Gabs, a gente não teve essa oportunidade de conquistar a família antes, né? Porque como nós dois estávamos morando longe das famílias, lá na faculdade, mas quando eu falei para os meus pais, para minha irmã, né, que eu estava interessada em alguém em São Paulo, os meus amigos falam que a minha família, a gente conversa o dia inteiro pelo WhatsApp, então eles sempre souberam de tudo, assim. Quando eu comecei a me interessar de verdade, assim, pelo Gabriel, eu já contei para eles e já sabiam, assim, da existência do Gabriel, e acredito que a minha mãe ali já começou a orar, porque minha mãe é dessas, né, em relação a gente, e foi assim. Tanto eu conheci a família do Gabriel, quanto o Gabriel conheceu a minha, a gente já tinha mais de 2 meses de namoro, né, que foi em julho. Quanto tempo, gente. Aham. Foi em julho, que aí ele veio passar as férias aqui em casa, e depois a gente foi passar as férias na casa da mãe dele. Então, tipo assim, foi um choque, né? Não tinha a opção de não gostar. Tinha que gostar porque era férias, a gente já estava indo viajar de férias para casa dos familiares. Um adendo sobre a Franciele falar tudo com a família dela. Existiu algumas ocasiões que a gente tava, tipo, só os 4 conversando e a gente falava, ah, tá, mas não vamos contar isso pra ninguém. E a Fran já tava, tipo, na metade do áudio gravando pra família dela, contando aquilo. E a gente falou, não, vamos orar sobre Isso é verdade, velho. Sem contar que às vezes a gente estava Depois falar pra conversando qualquer e aí de um. repente a gente não sabia se a Fran estava conversando com a gente ou com a família dela, porque o Sim. assunto era o mesmo.
Exatamente, ela contava, tipo, tudo. A gente não podia falar nada, ela já dava. Ai, porque não sei o que, não sei o que. Com a regra de 3 do Gabriel, ele ajudou muito, porque a Fran mudou a perspectiva do que contar para a família. Obrigada, Gabriel. É porque o Gabriel tem uma outra teoria, né? Que ensinei pra Melisa esses dias pra trás. Mas, enfim. E aí foi assim, em relação aos amigos, os que estavam próximos da gente ali na faculdade, no caso, só os mais próximos, os mais íntimos mesmo, que sabia de tudo que estava acontecendo, do fato de eu estar conversando com o Gabriel, tanto da minha parte quanto da parte dele, acredito que também foi assim. Quando a gente começou a namorar, a gente decidiu que não ia contar para ninguém também, né, Gabriel? A gente foi contar, assim, pro restante, né? Porque os amigos íntimos já sabiam. Decidiram, vou fazer um adendo, decidiram não dar bandeira na faculdade de teologia, não andar de mão dadas. Alguém sabe quanto tempo isso durou? Uma semana. 12 horas. Só os amigos íntimos mesmo que sabiam. No exato momento, quando ele estava me pedindo, né, em namoro, porque a gente mandou nos grupos. Foi quase uma live ao vivo. Foi. Nossa, podia ter tido a live, né? Verdade. Né? Foi tipo isso mesmo. O Gabriel pediu, eu mandei primeiro o áudio para a família, lógico, e aí depois para os amigos. A Fran falou tudo, não deu pra conhecer direito a família, né? Só pelas fotos e comentários do outro, mas não deu pra conquistar a família antes. Minha mãe, ela sabia já dos passos, né? Eu tinha falado, mostrado fotos da Fran e tudo. Eu acho que Tinha mostrado a foto dela de vestido de isolante. com o cabelo ajeitadinho, sabe? Daquele liso. Palhaço. Mas antes da minha mãe conhecer a Fran, eu já gostava dela. Não sei como. Mas enfim. Mas os amigos apoiaram tudo. Foi uma surpresa, né? Porque eu sou sempre muito reservado. A gente né? sempre apoiou. A gente só não apoiava na hora do Uber. Deixar o Uber pra ir nos lugares. A dificuldade sempre foi o Uber, na verdade. Sim. Não, o primeiro momento que o Gabriel começou a sair com a gente já foi complicado. E também porque a gente tinha uma regra. E também porque a Fran queria economizar dinheiro. Também por causa disso. Qual é a regra? Nos nossos rolês, não ia ter mais ninguém. Era só nós 4. Sim. E a Fran, no começo ela respeitava, daí teve um dia que, tipo, não, o Gabriel só vai almoçar com a gente, mas depois ele vai embora, pra gente continuar Mas é que nosso rolê. o rolê era o almoço. Eu vou me defender. Eu falava para ter o momento dos amigos. Por que a gente queria ter o momento dos amigos? Pra eles dois poder ter o momento deles depois, separado, entendeu? De casal, pá. Mas não. Aí começou a afetar muito nossa amizade isso. Só que deixar isso. Eu amo o Gabriel, mas afetou nossa amizade. Aí depois começou as economias. Aí também afetou mais ainda a amizade. Aí a amizade nossa só não lista, acabou, por Deus. A nossa lista tava numa velocidade que a gente tava, tipo assim, no final do quarto ano, a gente tinha zerado a lista. Não, a gente tava voando baixo. Agora, depois dessa nova medida, travou. A gente não foi nem nos lugares grátis para não gastar com o transporte. Verdade. Mas o ponto positivo é que o Gabriel ensinou a gente a andar de ônibus, ensinou várias linhas. Sim. Só eu que não aprendi ainda. E a gente ensinou o Gabriel a andar de Uber. É verdade. Eu queria destacar o dia que a Érica foi para São Bernardo. Não da primeira vez, nem da segunda, nem de quantas, mas eu não lembro de todas. Mas enfim, eu só lembro da última. Que foi quando ela ficou no nosso hostel, né? Nosso hostel Folga Pastoral. Foi uma experiência muito legal. Muito gente, bom, por sinal. A nossa corporação tem esse podcast, mas também tem um hostel. Ela foi para ficar sábado e domingo, mas ela ficou 15 dias. Sim. Ela ficou 15 dias no hostel, né? Com todas as acomodações. Olha aí, gente. Pagas por Deus. Muito bem pagas. Pagas com donuts, tá pago. Sim, um donut pagou os 15 dias que ela ficou. E o outro donut já tá pago ao próximo estadia. Ela tá em aberto. É um convite de volta.
Mas eu acho que eu aqui a gente pode falar, assim, como foi receber vocês, né, o Gabriel e a Érica, como no nosso meio de amigos, né? Porque vocês, o resto tá tudo envolvido. Uhum. Tipo, eu achei legal, né? Porque o Gabrielzinho é uma pessoa muito gente boa. Quem não gosta do Gabrielzinho, Não conhece o Gabrielzinho. não conhece o Gabrielzinho. Verdade. Tem que conhecer de novo, entendeu? Tipo, você não Mas conheceu agora, se direito. você conheceu ele no momento que estava ele junto com a Fran, ainda Você mais pode um ter tido um momento de pouco de ranço. melação, aí Mas isso é eu culpa da apoio Fran. você não gostar. É. Porque, gente, é difícil. Mas Deus é pai. Mas enfim, o Gabrielzinho é uma pessoa muito gente boa, né? Então foi meio que natural, né? Na minha perspectiva, foi meio que natural ele estar no nosso meio. Tirando esse perrengue do Uber e das economias, que meio que deu uma travada no nosso No nosso no nosso cronograma. sonho. No nosso sonho super possível de conhecer São Paulo em 4 anos. Mas assim, para mim foi muito natural ele ser o plus one do nosso folga pastoral. Agora, a Érica foi, tipo, natural também, entendeu? Porque quando a gente conheceu o Bachega, ele já namorava. Então a gente já sabia que ele tinha uma namorada, a gente já sabia quem era a Érica, mas a gente nunca tinha visto, né, pessoalmente. Não sabia como ela ia agir e reagir às coisas. Mas a Érica também é uma pessoa mó de boa, né, super tranquila, ri de tudo. E quando ela ri da cara do Matheus é mais engraçado ainda. E quando ela chama ele de Matheus é mais engraçado ainda, porque a gente só chama ele de Bachega. Mas, pra mim, foi muito natural receber os dois, assim, né, nessa família que a gente chama de folga pastoral, que é o que produz o nosso podcast. E tem o E host. pra você, aqui? E tem o Casa também. No meu ponto de vista, o Gabrielzinho, ele entrou, assim, pro ciclo de amizades, porque a gente sempre conversava, zoava, né? A Fran comentava essa questão do relacionamento. A gente, pelo menos eu, não tinha tanto contato com o Gabriel antes de tudo isso, mas depois eu comecei a ter contato e foi, tipo, incluiu no ciclo de amizades. Até que a gente foi assistir aquele filme juntos. Como que chama aquele filme que a gente foi assistir do... Ah, o do Edir Macedo. Isso. Nossa, filme muito Nossa. fantástico, gente. Recomendo A muito. gente É ganhou os verdade. ingressos e foi, nós sim. Sim, E cara, detalhe foi, que o tipo, Gabriel é o maior defensor do Akin, né? é isso que eu ia Ah, é falar. verdade. Obrigado, Gabriel. Tamo aí, aqui, Teve tamo um tempo que as pessoas começaram a desistir de mim, mas o Gabriel não desistiu. Não teve um tempo. A É gente que já cada um tem desistiu. um tempo de defender o Akin. Quando o O Gabriel Akin desistiu cansar, vai dele, ser a mas eu não Érica. desisti. É que eu sou mais novo, gente. Me respeita. Você é quase da idade do Gabriel. É. Mas o Gabriel é isso. E, enfim, ficou. E até hoje né? Ah. Lindão. A Érica, nossa, a Érica já é uma situação diferente. Porque assim, Porque assim, você teve ciúme do Bachega, né? não, Eita. eu Essa vou foi a explicar sua uma maior situação. dificuldade. Pode confessar aqui. Aqui é um Então, livro agora aberto. eu vou me abrir. Quando o Matheus foi me apresentar a vocês, tipo, ele falou assim, ó, Érica, tem o Akin, Sim, tá? eu Tem um aqui, ele é especial. Nossa! Vacilou. Não, eu quero dizer que a Érica foi diferente, por quê? Porque, primeiro, eu e o Bachega já éramos amigos, mas o que aconteceu e o que me marcou a Érica foi no sentido de que o Bachega chegou pra mim e falou, ó, estou pensando em pedir a Érica em noivado e eu preciso da sua ajuda. E, mano, Olha pra eu quem que ele passei- foi pedir ajuda, gente. Não, na verdade foi pra todos, né? Pra Eu, quem tinha ele. tempo, né? É verdade. E, mano, eu lembro que eu fui uma tarde toda pra São Paulo buscar tudo pra esse noivado. E eu lembro de que ele foi no show com a Érica e falou, o grupo e tal, fica responsável de preparar tudo. E quando chegasse eu e a Érica, a gente fizesse toda a surpresa pra ela. Mano, é que era noivado de vocês, mas que ódio do Akin nesse dia. Porque o Akin, ele é uma pessoa maravilhosa. Vocês viram o perfil dele lá no nosso Instagram do sobrevivências.mp3. O Akin com fome. Tipo, a Verdade. pior versão do macho escroto que vocês podem ter na mente de Nossa. vocês. Ele é Irritante. muito Nossa, é um chato. ótimo jeito de definir, né? Obrigada. Nossa, velho. Ele é muito chato, ele é insuportável, ele fica assim, ó, sem paciência. Mas não é aquela assim, sabe? Tipo, é que ele não aguenta mais, mano. É indescritível. É tenso. E ele, tipo assim, ele tá sem paciência, mas ele também quer irritar os outros.
É porque aí ele fica irritante, né? Ele não consegue ficar irritado sozinho. Mas o Akin é um amor na maior parte das vezes. E tá Viu, solteiro, arroba? meninas. E eu tô solteiro. É. Poderia Mas é falar um isso, arroba aqui, daí- mas não vou. Ok, vamos deixar em off essa parte. Mas enfim, a Érica, eu conheci ela assim, né? Mas depois a gente conversando, a gente foi almoçar junto depois? Todo mundo junto? Uhum. Dia No outro seguinte? dia a gente foi. Sim. Enfim, daí foi a mesma... O que a Nesida falou. Tipo, encaixou no grupo e acabou virando amiga também. Só não é uma amiga tão próxima porque, enfim, ela tá em outra cidade, né? Mas acho que seria que nem o Gabrielzinho aqui também. Iria sair junto com a gente e acompanhar nossas loucuras, Nossos né? sonhos possíveis, né? Queria muito. Ano que vem eu estarei, gente. Aí será Que é mais isso? legal, seria mais legal para dividir o Uber, né, de 3 em 3. E É. aí ia Sim. ser bem melhor. Quer dizer, com o Bacheg e a Erika. Ah, ele já fez um rolê junto, nós seis, não fizemos? No Já, zoológico? É a gente foi no verdade. zoológico. Zoológico. Já. Eu de velão, Nelisa de velão lá. Ai, O gente, pé vocês nem machucado. ficaram tanto de vela, não. Não, eu fiquei de fotógrafa de pré-Wemi. Tem mais foto romântica minha Já. do Akin do que minha da Érica. Isso é verdade. Bom, gente, vocês ouviram aí muitas histórias, não é mesmo? Várias risadas. E o Bachega e a Erika, eles já estão namorando há 4 anos. Dia 27 de dezembro foi quando eles começaram a namorar. E eles noivaram no dia 27 de junho. Ok? Se você tem alguma data diferente dessa na sua mente, você está errado. 27 de junho, né, de 2019. Fizeram aí 1 ano de noivado. Ah, vocês não estão muito à distância, né? Porque agora o Bachega voltou para o Paraná. Mas o distanciamento social existe aí, né? Coronavírus. Enfim. E a Fran e o Gabriel, eles estão namorando há 1 ano e 2 meses. Eles começaram a namorar dia 7 de maio de 2019. E no dia 7 de dezembro, o Gabrielzinho pediu a Fran em noivado. Então, eles já estão há 6 meses com o relacionamento à distância, porque vocês sabem que o Gabrielzinho ele está em um outro estado e a Franciele em outro estado. Então, pessoal, é o seguinte. Nós queremos saber se você tem alguma pergunta para esses 2 casais maravilhosos que tivemos aqui no nosso podcast. Se vocês querem saber mais como que é essa questão do relacionamento cristão, como que eles estão lidando com esse relacionamento à distância, como que o Bachega e a Erika lidaram com o relacionamento à distância de 1 ano, porque o Bachega foi para São Bernardo, né, o ano passado. Então, se você tiver alguma pergunta, você pode colocar lá, responder a nossa caixinha, que vamos abrir no @sobrevivências.mp3. Entra lá no nosso Instagram, curte, compartilha, ouça todos os podcasts passados, quer dizer, todos os episódios passados. E é isso aí, gente. Muito obrigada por ter nos ouvido até agora. Muito obrigada pela sua audiência. Eu sempre quis dizer isso. Então, é isso aí. Pode seguir a gente no nosso Instagram pessoal também, @NelisaBrito. @aqui.valente. Meu é @Gabriel Lima Souza. @FranNogueiraG. @bachega.mateus. É @EricaFugitas. É isso aí, gente. Muito obrigada, Gabrielzinho. Muito obrigada, Érica, pela participação Vocês de sempre vocês. serão bem-vindos a esse podcast, a esse grupo. Sim. Muito bom. Akin, valeu. É nóis. É uma honra estar à mais, frente gente. desse podcast, entendeu? Tchau, gente. Tchau, gente. É uma honra estar no lugar do Tchau, Bachega. galera. Até mais. Até o Tchau, próximo gente! semana. Tchau. Amor, eu te amo. Eu vou cortar essa parte.